Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver perímetro de quadriláteros. Só relembrando aqui que a gente já viu os polígonos, figuras planas, né? Figura plana. E hoje vou brevemente falar o que é um quadrilátero e relembrar isso aqui. Polígono nada mais é do que a união de segmentos de retas, onde forma o que? Uma figura geométrica, né? Tendo aquelas regrinhas. Não pode ter nenhuma curvatura e não pode ter nenhum tipo de interseção entre as retas. Um exemplo. Eu formei aqui um formatinho de uma gravata, né? São segmentos de retas, mas nesse ponto aqui houve interseção entre as retas, ou seja, isso daqui não pode ser um polígono. Deixa eu ver outro exemplo. Vou colocar aqui um segmento curvado. No polígono eu posso ter uma característica dessa, uma curvatura em uma figura? Não, então isso aqui também não pode ser. Para ser polígono tem que ser a união de segmentos de retas, de 3 ou mais retas, porque com 2 retas você não consegue fechar uma figura, né? Tem que ser com 3 ou com mais. Sempre lembrando que tem que estar fechada a imagem e ser formada por segmentos de reta. Então, para ser polígono, tem que ter essas características. Se eu colocasse isso daqui, ó, 2 retas assim, eu não fecho a figura, então não pode ser um polígono. Eu pedi para vocês fazerem uma breve pesquisa sobre as características, né? Alguns estão me devendo ainda isso daí. Figuras planas. Já a figura plana, a gente pode dizer que é qualquer coisa que você possa desenhar, desde que haja apenas 2 dimensões. O que é isso? Largura e comprimento, né? São as figuras bidimensionais. Mais para frente a gente vai ver as figuras tridimensionais, que são os sólidos geométricos, né? Essas têm largura, comprimento e profundidade, né? Por exemplo, aqui, olha essa caneta, ela tem uma largura. Vamos fazer assim, ela tem uma largura, ela tem um comprimento e ela tem uma profundidade, que é a espessura dela. Então ela não é uma figura plana, né? Ela é um sólido, ela tem 3 dimensões. E os quadriláteros, já está falando aqui, né? Quadri vem de 4, láteros refere-se aos lados. Então são figuras geométricas de 4 lados. Vou botar aqui, ó, 4 lados. Ou seja, todo quadrilátero é um polígono. Toda figura plana é um polígono? Não, porque eu disse que toda figura plana é tudo aquilo que você pode desenhar em apenas 2 dimensões, né? Então tem que ter esse esclarecimento para não se atrapalhar e dizer que tudo é polígono. Não é. Mas vamos lá, o assunto mesmo dessa semana é o que? É perímetro de quadriláteros. Primeira coisa, o que é o perímetro? De forma muito breve, perímetro quer dizer soma de todos os lados, né? É o valor escalar que se dá à soma dos lados de qualquer figura geométrica, né? Claro que tem algumas outras figuras que não se enquadram nos quadriláteros, mas que também têm o seu perímetro. Um exemplo da circunferência, o exemplo do triângulo. O triângulo é a soma de todos os lados, mas ele não é um quadrilátero, né? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui alguns quadriláteros notáveis, né? Existem os notáveis e existem os não notáveis, que são aqueles que não têm uma forma bem definida, né? Um nome a definir essa forma geométrica. Mas aqui tem entre eles os mais conhecidos, o quadrado, né? Qual é a característica do quadrado? Ter todos os lados iguais. A gente tem o retângulo, que tem um par de retas paralelas idênticas, né? A gente tem aqui, ó, essa de cima paralela com a de baixo e tem essa da lateral também paralela com a outra. São 2 lados iguais, né? Diferente do quadrado, que são 4. A gente tem o losango, que é aquele balãozinho, né? O losango. A gente tem o trapézio. Ele tem uma base maior, uma base menor e 2 retas diagonais. E a gente tem o paralelogramo, que nada mais é que um retângulo distorcido,
que, se você observar, são retas também paralelas, né? E aí agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui a definição do perímetro nos quadriláteros, utilizando um exemplo prático. Eu vou colocar aqui, ó, essa imagem. Desculpe a mão livre, que não sai perfeito. Mas isso daqui é um quadrado. Se eu digo que a lateral deste quadrado é 4, eu preciso saber as outras? Não, porque a característica do quadrado é o quê? É ter 4 lados iguais. Então, se um lado do quadrado é 4, é óbvio que todos os outros lados também serão o quê? 4. Aí eu pergunto, qual é o perímetro deste quadrado? O que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aqui um pezinho de perímetro. É igual que 4L. Por que 4? Esse 4 daqui não tem referência com esse valor, não. Eu estou falando 4 porque o quadrado tem 4 lados. E quem é L? É o valor do lado. Então, ó, o perímetro é igual a 4 vezes 4. Por quê? Porque o lado desse quadrado é 4. Então, 4 vezes 4, 16. Qual é o perímetro desse quadrado? 16. Eu vou fazer um outro exemplo porque com o mesmo quadro, para vocês não se atrapalharem. Vamos imaginar que este quadrado tem lado 2. Se no lado 2, todos os lados também são 2. Então, o perímetro para este quadrado é o quê? 4L. Perímetro é igual a 4 vezes quem é o L? Nessa situação é 2. Então, perímetro é igual a 4 vezes 2, 8. O perímetro para este quadrado é igual a 8. Se eu colocasse aqui centímetros, minha resposta seria em centímetros. Isso é só uma questão de unidade de medida. Se eu colocasse aqui em metros, minha resposta seria em metros. Professor, eu posso fazer de outra maneira? Posso. Se você quiser fazer isso daqui, ó, o perímetro para esse quadrado aqui, dizer que é 2 mais 2 mais 2 mais 2, você pode fazer também. Vai dar o mesmo resultado, né? 8 metros. Agora vamos aqui para o retângulo. Fazer uma imagem pequena para dar nessa folha. Vou dizer que aqui é 2 e que aqui é 8. E agora, o que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei que o retângulo tinha lados paralelos? Se esse lado aqui é 2, o lado de cá é óbvio que também é 2. Se esse lado de cima é 8, é óbvio que o lado de baixo também é 8. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó, você arma direto. 8 mais 2 mais 8 mais 2. Você soma tudo. Perímetro igual a 8 mais 2, 10. Aqui também dá 10, então é igual a 20. Lembrando da unidade, eu vou dizer que aqui é metros, viu? Então, perímetro igual a 20 metros. O que é, resumidamente, é o que? É você medir toda a extensão de uma figura, né? Toda a sua extremidade. Losango, vai mudar alguma coisa? Não. Mesma coisa. Vou dizer que esse losango aqui é 3 e aqui é 4. O que é que eu vou fazer? Mesma coisa. 3 mais 3 mais 4 mais 4. P é igual, 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. Lembrando, esse Pzinho quer dizer o quê? Perímetro, viu? Trapézio, vou desenhar um trapézio aqui regular. Existe o trapézio irregular também, viu? Então, a base maior aqui eu vou dizer que é 10, a menor vou dizer que é 7, essas laterais medem 3. Qual é o perímetro? 10 mais 7, 17, 17 mais 3 dá 20, mais 3, 23. Eu já fiz direto aqui.
Mas você pode armar sim a conta, ó. 7 mais 3 mais 3 mais 10. A ordem desses números que eu estou colocando nessa soma vai fazer alguma diferença? Nenhuma, né? E o paralelogramo, que é um retângulo torcido, né? Vou dizer que aqui é 8 e aqui é 3. Então o P aqui vai ser o quê? 8 mais 8 mais 3 mais 3. Perímetro é igual a 8 mais 8, 16. 16 mais 3, 19 mais 3, 22. Então, o perímetro nada mais é do que você somar, para essa situação de quadriláteros, somar os 4 lados, né? Vou estar enviando a atividade aí logo em seguida e qualquer dúvida vocês mandam mensagem para mim, viu?